O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e neste episódio vamos dar uma vista de olhos pelo que se passou com as equipas do sul do país no fim de semana passado, que, diga-se em abono da verdade, não foi muito positivo para as nossas cores. E vamos começar com a Liga Betclic masculina, onde este fim de semana começou a segunda fase da competição, com uma entrada em falso do Imortal que recebeu e foi derrotado pelo Clube Desportivo da Póvoa por 87-91. Num jogo que deu sempre a sensação que a equipa da casa não tinha argumentos para derrotar os poveiros. Neste jogo, os destaques foram para Spencer Littleson como melhor marcador dos algarvios, sendo Marquise Moore nomeado o melhor jogador do Imortal com os seguintes números: 21 pontos, 7 ressaltos, 6 assistências e 26 pontos de valorização. Na equipa do Povo, e nomeado homem do jogo foi Sherwood Brown, com 24 pontos, 4 ressaltos, 7 assistências, 2 roubos de bola e 30 pontos de valorização. Igualmente a realçar a estreia do jovem Jonathan Silva como titular, no seguimento da bela época que está a realizar e que já mereceu a confiança do treinador para entrar no 5 inicial. Após esta derrota, o Imortal segue na segunda posição, num grupo muito equilibrado, pois em primeiro está o Povo com 34 pontos e depois seguem 3 equipas, o Imortal, o Jogueira e o Vitória de Guimarães, todos com 32 pontos, seguido em quinto lugar o Cabo Madeira e por último, e já um pouco atrasado, o Sangalhos, maior candidato a descer de divisão. O problema para o Imortal é que ainda a outra equipa vai acompanhar o Sangalhos e perder pontos é muito complicado, em casa ainda pior. O próximo jogo do Imortal é decisivo, pois desloca-se a casa do Sangalhos e esta equipa, que está virtualmente condenada a descer de divisão, não quer dizer que não estrague a vida a algum dos adversários. Esperemos que não seja o Imortal. Para a Liga Betclic feminina, o Imortal recebeu, e como era esperado pela generalidade das pessoas que seguem o basquete, foi derrotado pela forte equipa do Benfica por 57-65. Após um jogo em que as jogadoras algarvias lutaram até ao limite, mas não tiveram argumentos, nem elas, nem nenhuma equipa atualmente em Portugal, para levar de vencida às lisboetas. Como destaques deste jogo, tivemos a Joana Ramos, melhor marcadora do jogo, com 17 pontos, sendo nomeada a melhor jogadora da equipa da casa, Monique Pereira, com um duplo-duplo, 12 pontos, 13 ressaltos, 5 assistências, 1 roubo de bola e 23 pontos de valorização. Pelo lado das lisboetas, e eleita a melhor jogadora do desafio foi Rafaela Silva, com 16 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências, 2 roubos de bola e 25 pontos de valorização. Na classificação, e a faltar 2 jornadas para o fim desta fase, o Imortal segue na última posição de apuramento para os playoffs, o 8º, embora com os mesmos pontos que o 7º, a Escola Francisco Franco, e menos 1 que o Cabo, que é 6º, e mais 2 que o não classificado Galitos do Barreiro. Ainda tudo está muito indefinido nesta competição e de recordar que na próxima jornada o Imortal vai até os Açores defrontar uma das melhores equipas da competição, Sportiva, que segue em segundo lugar, e realisticamente não é o jogo ideal para a equipa algarvia dar a volta à série de derrotas que está a atravessar. A boa notícia é que matematicamente a equipa de Albufeira já não vai descer de divisão, estando garantida a sua presença na Liga Betclic para o ano. Agora, é apurarem-se para os playoffs e fecharem uma boa primeira época na principal liga do nosso país. Passando agora para a Proliga, grupo de promoção, o Portimonense deslocou-se até à Madeira para defrontar a forte equipa do Galomar, candidata assumida à subida de divisão, e foi derrotada por 65-55. Num jogo equilibrado, pois, ao intervalo as equipas estavam empatadas a 28, sendo que na segunda parte a equipa algarvia não conseguiu suster o ímpeto dos jogadores insulares e averbou a primeira derrota nesta competição. Como destaques deste jogo, tivemos o jogador Matias Bernardini como melhor marcador da sua equipa, o Portimonense, com 17 pontos, ficando Feliciano Neto como o jogador mais valioso da sua equipa com 6 pontos, 10 ressaltos, 2 roubos de bola e 13 pontos de valorização. Pela equipa do Galomar, melhor marcador e jogador do desafio foi DeAndre Jones, com 24 pontos, 6 ressaltos, 8 assistências, 6 roubos de bola e 32 pontos de valorização. Nesta competição, seguem primeiro o Galomar, com 15 pontos e menos um jogo. Depois, 3 equipas, o Portimonense, o Basquete de Santo André e o Iliabum, com 14 pontos.
Depois, o Galitos do Aveiro, o Vasco da Gama com 13 e o Galitos do Barreiro com 12 pontos e menos um jogo. Finalmente, já com algum atraso, o Queluz. Portanto, tudo ainda está muito equilibrado nesta competição. Para o grupo de manutenção Zona Sul, o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pela Académica de Coimbra por 75 a 85. É mais uma jornada de desilusão para a turma algarvia. Mais uma vez, e com o meu pedido de desculpas por estar novamente a usurpar o trabalho alheio, aqui trago a leitura que o técnico Cláudio Garcia fez para as redes sociais do clube no final do desafio. Mais um jogo que não conseguimos fechar para o nosso lado. Sabíamos das dificuldades que a Académica nos ia causar, ajustámos o necessário e até estivemos bem nos minutos iniciais. O adversário, através de penetrações para atrair a defesa e assistir, conseguia ir-se aproximando no resultado. E até escassos minutos do final do primeiro quarto conseguiu não só empatar, como passar para a frente por 6 pontos. No segundo quarto fomos atrás do prejuízo, com melhor seleção de tiro e ajustes defensivos e conseguimos empatar o jogo. Vamos para a segunda parte, sabendo que só dependíamos de nós para carimbarmos a vitória. Assistiu-se a um terceiro quarto equilibrado, em que perdemos por um ponto, mas no quarto decisivo tudo tentámos, de diversas maneiras, passar para a frente no marcador, mas não conseguimos. E o adversário brilhantemente foi fugindo no marcador e não mais nos deixou encostar no resultado. Perdemos por 10, mas ficámos novamente com aquela sensação de que podia ter sido diferente. Segue-se o último jogo da primeira volta da segunda fase, vamos fazer tudo para conseguirmos trazer a vitória de São Paio de Gramaços frente a um Sampense com vários ex-jogadores do ginásio. E, mais uma vez, a análise lúcida e realista ao que se passou no jogo. Resta-me referir os destaques individuais do jogo. Pelo lado do ginásio, o melhor jogador foi Jalil Myers, com um duplo-duplo, 23 pontos, 10 ressaltos, 4 assistências, 3 desarmes de lançamento e 26 pontos de valorização. Pelo lado da Académica, considerado o melhor jogador do desafio e melhor marcador, igualmente com um duplo-duplo, 21 pontos, 3 ressaltos, 3 assistências, 4 roubos de bola, 1 desarme de lançamento e 32 pontos de valorização. Na classificação, e apesar do ginásio ainda não ter conseguido vencer nesta fase, a situação não é desesperada, por os seus adversários diretos também não estarem a conseguir vencer os jogos. Nesta jornada, o Belenenses a jogar em casa perdeu com o Sampense por 82-87. O Benfica Sub-23, igualmente a jogar em casa, perdeu com o Elétrico de Pontessor, num jogo que vou falar mais para a frente. E o Barreirense, igualmente a jogar em casa, foi derrotado pelo Maia Basket por 78-91. As equipas do Norte não estão a dar hipótese nenhuma às equipas do Sul. Após esta jornada, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro, o Belenenses com 14 pontos. Depois, o Ginásio e o Barreirense com 12. E, finalmente, o Benfica Sub-23 com 11 e um jogo a menos. Portanto, nada está perdido, tudo ainda está por decidir e o Ginásio só tem que acreditar e lutar para conseguir inverter esta situação. E, tal como eu tinha dito no outro jogo, desta fase de manutenção, o Elétrico deslocou-se até ao pavilhão Fidelidade em Lisboa e impôs uma derrota por 76-83 ao Benfica Sub-23. Antes deste jogo, disse que o Elétrico ia vencer e ajudar o Ginásio na sua missão. E que tal ia ser um win-win. Infelizmente para mim e para o ginásio foi só um win. Isto com todo o respeito que me merece a equipa do Elétrico e os seus jogadores, que após atravessarem uma fase menos positiva na fase regular do campeonato, estão a lutar bravamente para evitar a descida de divisão. O problema para a equipa alentejana é que os seus adversários diretos também estão numa senda de vitórias, o que faz com que a classificação não se altere. Neste jogo, os destaques vão para, como melhor marcadores pelo Benfica, Bernardo Santos com 18 pontos e pelo Elétrico o melhor marcador foi João Lanzinha com 25 pontos. Como melhor jogador do desafio foi eleito Eduardo Francisco com os seguintes números: um duplo-duplo com 17 pontos, 14 ressaltos, 2 assistências e 27 pontos de valorização. Por parte do Elétrico, o melhor jogador foi Tedoyama Simão, igualmente com um duplo-duplo, 19 pontos, 4 ressaltos, 10 assistências, 2 roubos de bola e 24 pontos de valorização. Na classificação, tal como no Grupo Sul, a situação está muito igualada, pois só a Académica é que está mais folgada com 16 pontos. Seguem Sampense com 14 e Maia Basket e Elétrico com 13. O Maia Basket com menos um jogo, portanto, muito ainda por decidir.
E vamos agora passar para a primeira divisão masculina, Grupo de Promoção Sul. A primeira divisão masculina, a única competição dos nossos representantes levaram de vencido aos seus oponentes, pois quer o Imortal Sub-23, quer o Farense no grupo de promoção, quer o CBA no grupo de manutenção venceram os seus jogos. E vamos começar pelo grupo de promoção Sul, onde o Imortal Sub-23 recebeu e bateu a Física de Torres Vedras por 81-71, mantendo o seu registro impecável nesta segunda fase do campeonato. No outro jogo deste grupo, o Farense recebeu e bateu o Paço de Arcos Clube num jogo muito emotivo, onde o Paço de Arcos esteve a vencer até quase ao final do jogo, mas que, graças sobretudo a uma mudança no sistema defensivo dos algarvios, que estavam em zona e passaram para homem a homem, conseguiram baralhar um bocado as contas ao Paço de Arcos e dar a volta ao texto, vencendo por 78-73. Frente a um adversário muito aguerrido e de muita qualidade, que causou extremas dificuldades ao Farense e fez chegar a pairar no ar a hipótese da equipa algarvia a averbar a primeira derrota na competição. Uma das razões pode ter a ver com alguma desinspiração coletiva da equipa da casa, pois apenas 4 jogadores contribuíram com pontos, enquanto que no Paço de Arcos 10 jogadores ajudaram a sua equipa. Como destaques individuais neste jogo, tivemos como melhor marcador do Paço de Arcos Helder Neto com 12 pontos, enquanto que Marcos Terry do Farense foi eleito o melhor jogador e marcador do desafio com 32 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 35 pontos de valorização. Enquanto que pelo lado do Paço de Arcos, o melhor jogador foi Eric Pedro, um atleta com uma impulsão fantástica, com 12 pontos, 9 ressaltos, 1 assistência e 18 pontos de valorização. Na classificação deste grupo, o Farense está em primeiro com 16 pontos, o Queluz com 15 e o Imortal Sub-23 com 14, já um pouco distanciados. Sendo que o último lugar que dá acesso aos playoffs nesta altura é ocupado pelo Clube de Basquete da Chamusca com 12 pontos. Mas ainda muito está por decidir, não do meu ponto de vista, os 3 primeiros lugares, em princípio, podem mudar de posição uns com os outros, mas os 3 primeiros estão garantidos, portanto será entre o Farense, o Imortal Sub-23 e o Queluz, enquanto que o 4º lugar que dá acesso aos playoffs vai dar uma luta muito acesa. Vamos passar agora para o grupo de manutenção, onde o CBA continua a fazer a sua travessia triunfal, sendo que desta vez a vítima foi o Estoril Basket, que mesmo a jogar em casa não conseguiu travar a melhor valia do conjunto algarvio. O resultado foi 63 para o Estoril Basket, 69 para o Clube de Basquete Albufeira. E os destaques deste jogo temos pelo lado da equipa do Estoril Gonçalo Paes, melhor marcador do desafio com 19 pontos, a que juntou 2 saltos, 2 assistências, 1 roubo de bola e 16 pontos de valorização. Pelo lado da equipa algarvia e considerado o melhor jogador do desafio foi Anthony Peacock, com um duplo-duplo, 18 pontos, 14 saltos, 1 assistência, 1 desarme de lançamento e 25 pontos de valorização. Na classificação, o CBA segue em primeiro com 15 pontos e já a 2 do seu imediato perseguidor, que é o Sporting Clube Marinhense com 13. Portanto, vai ser um campeonato muito tranquilo para os jogadores albufeirenses. Vamos passar agora para o campeonato da primeira divisão feminina, Zona Sul, onde as nossas duas equipas tiveram desempenhos semelhantes, ambas foram derrotadas nos seus jogos. O Ferragudo na deslocação a São João da Madeira, onde defrontou a Associação Desportiva São Joanense e foi derrotada por 83-60, num jogo onde as algarvias nunca estiveram confortáveis, pois, tirando o terceiro quarto, perderam todos os restantes. Como destaques neste jogo tivemos pela equipa da casa Ana Armour, melhor marcadora e jogadora, com os seguintes números: um duplo-duplo, 42 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola e 43 pontos de valorização. Pela equipa do Ferragudo, a melhor jogadora foi Chervel Cox, com 16 pontos, 8 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola e 14 pontos de valorização. No outro jogo do grupo, a André de Rezende deslocou-se até Vila Nova de Gaia e foi derrotada por 80-64, num jogo onde foi sempre dominada pela equipa da casa. Como destaques deste jogo temos pelos coimbrões a Catarina Mateus como melhor marcadora com 26 pontos, enquanto que a melhor jogadora foi Catarina Lopes com um duplo-duplo, 20 pontos, 16 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 33 pontos de valorização.
Pela equipa aburense e considerada a melhor jogadora do desafio, tivemos Laney Rodney, igualmente com um duplo-duplo, 38 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências, 4 roubo de bolas e 36 pontos de valorização. Na classificação, o Ferragudo segue em primeiro com 14 pontos, mais um que um par de equipas, o Basket Barcelos e o Clip Teams. André de Rezende segue no sexto lugar com 12 pontos. No entanto, tudo ainda está muito no início e até ao fim da competição muita água vai passar por baixo das pontes. E vamos então passar para a segunda divisão, começando pela segunda divisão masculina, segunda fase Zona Sul B, onde o Portimonense Sub-23 foi até casa de um dos grandes favoritos a vencer esta prova, a Associação de Basquete Albicastrense, e, como era previsível, foi derrotada e por números bastante dilatados, 100-40, a demonstrar que a equipa do professor João Rocha não está com vontade nenhuma de facilitar no seu caminho para a subida de divisão. No outro jogo desta série, a equipa aburense de André de Rezende foi até casa do Barreirense Sub-23 e, para o meu espanto, foi derrotada por 67-60. Num jogo que ficou decidido no segundo quarto, onde os jogadores aburenses, estranhamente, só conseguiram marcar 2 pontos contra 18 do adversário, o que deixou desde logo o jogo tombado para o lado da equipa da casa. E mesmo com a reação da equipa aburense no terceiro quarto, que venceram por 9-20, já não foram a tempo de vencer o desafio. Os destaques deste jogo foram para Afonso Coelho do Barreirense como melhor marcador da partida com 16 pontos, enquanto que pelo lado aburense o melhor marcador foi Diogo Ganhão com 15 pontos. Como melhor jogador do desafio foi eleito Tomás Silva do Barreirense com a seguinte estatística: um duplo-duplo, 14 pontos, 10 ressaltos, 3 roubos de bola, um desarme de lançamento e 17 pontos de valorização. Enquanto que pelo lado da equipa alentejana o destaque foi para Franco Teixeira, o jogador brasileiro da André de Rezende, com 11 pontos, 9 ressaltos, um roubo de bola, um desarme de lançamento e 14 pontos de valorização. Na classificação, e embora ainda só tenham decorrido 3 jornadas, a ABA segue isolada no primeiro lugar com 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos, seguidos por Portimonense Sub-23, a fazer um belo campeonato, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota e 5 pontos. Seguido por um quarteto com 4 pontos, o Sporting Sub-23, o Barreirense Sub-23 e André de Rezende, a fazer um campeonato abaixo do previsível, e o Carnide Clube, todos com 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Portanto, tudo ainda está muito igualado nesta competição. Finalmente, no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina, segunda fase Sul B, a equipa do Sporting Farense deslocou-se até casa de outra das grandes favoritas a vencer esta prova, o PNB Louras, e foi derrotada por 85-82 noutro jogo de nervos que só foi decidido após prolongamento, a demonstrar que as jogadoras algarvias estão preparadas para lutar até ao último segundo para atingir os seus objetivos. Na classificação, com 3 jornadas disputadas, o equilíbrio não podia ser maior, porque, vejam bem, o primeiro, PNB Louros, tem 3 jogos, 3 vitórias e 6 pontos. Depois, há 3 equipas empatadas com 5 pontos, a saber, o Farense, o Gdeman e o Paço de Arcos Clube com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota e 5 pontos. Finalmente, as equipas mais fracas do grupo, o Clube Nacional de Natação e o Odivelas Basket, sem vitórias e 3 pontos cada. Tudo ainda está em aberto e cada jogo vai ser uma luta até o último minuto. No entanto, estou confiante que a equipa algarvia vai conseguir vencer esta série e passar à fase seguinte da prova. E assim, chegamos ao fim de mais um programa de O Afunda-se. Vou deixá-los, nós vamos ficar por aqui. Amanhã há mais 2 sextos de conversa e um convidado de eleição. O professor João Rocha, um farense que conseguiu subir até aos mais altos patamares do basquete nacional, tendo jogado no Farense, no Porto, onde chegou a capitão da equipa, no Oliveirense, no União de Leiria, etc. E atualmente é coordenador e treinador na Associação de Basquete Albicastrense e professor do Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde coordena um projeto de basquete muito interessante. Vai ser uma conversa absolutamente a não perder, então até amanhã e já sabem, grandes jogos de basquete.